Olá, amigos e irmãos, e a todos que participam do nosso canal. Você que está chegando agora, meu nome é Marcos Roberto Rosa, sou presbítero, dirigente da congregação da Assembleia de Deus, filiado ao Ministério de Itaoca, cujo pastor-presidente é o pastor Haroldo Pascoal, tá certo? Quero aqui fazer menção aqui nesse vídeo a minha mãe, que todo dia assiste meus vídeos. Mãe, o nome da minha mãe chama-se Maria Rita Rosa, ela passou por uma cirurgia há poucos dias e Deus abençoou e deu tudo certo, tá certo? Um abraço à minha mãe, um beijo, a minha irmã Rosângela, que está ali cuidando dela, Luciano e todos os envolvidos aí. Agradecer o Bruno, que foi muito importante para que a minha mãe fizesse essa cirurgia, a minha esposa que ficou lá, com a mamãe também no hospital. Eu quero agradecer de coração, tá certo? Então, o assunto que nós iremos falar hoje é sobre o Espírito Santo, tá certo? Vamos ver se nós conseguimos resumir aí em torno de 25 minutos a 30 minutos esse tema. Ele é um tema extenso, requer mais tempo para a melhor compreensão, mas eu estarei aqui dando uma introdução desse tema para você. O Espírito Santo, quem é ele, né? Qual é o seu papel, né? E o que ele faz? Quem é o Espírito Santo? Para que veio? E o que ele faz? Tá certo? Para isso eu vou ler lá no Evangelho de João, tá? É o quarto e último Evangelho de João, que está escrito assim, palavras de Jesus: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Esse é o Espírito Santo prometido por Jesus poucos dias antes dele partir. Ele já estava perto de partir e já estava orientando os seus discípulos que ele enviaria o Consolador para que ficasse com eles até que ele voltasse, ó. Repetindo o verso: e para sempre, ó. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Porque Jesus, ele veio cumprir uma missão, tá? Em Jesus iniciou-se o período, a Era da Graça, chamada por todos os estudiosos aí, tanto cristãos e não cristãos, que exploram essa área de a Era da Graça, ou alguns outros estudiosos de outras áreas dizem que é a Era de Peixe, que é a Era Cristã. Alguns dizem que a Era Cristã está terminando. Alguns estudiosos de outras áreas que usam outros tipos de pensamento, tá certo? Quem é o Espírito Santo? Primeiro, o Espírito Santo é um consolador. É ele que vai nos orientar, ficar conosco, tá certo? O Espírito Santo, ele é o agente que nos conduzirá ao céu. Quando a Igreja de Deus, ela for chegar um tempo da chamada dos escolhidos, quem conduzirá essas pessoas a Deus é o Espírito Santo. Mas antes disso, ele tem uma participação muito importante aqui nesse contexto, antes da vinda de Cristo. Assim que Jesus parte para o céu, inicia-se a fase ou a participação do Espírito Santo. Alguém pergunta assim, mas o Espírito Santo já não agia antes? Agia sim. Mas quando Jesus chega para cumprir a missão, o Espírito Santo, ele fica recuado, atuando, mas não na totalidade. Tá certo? Então,
Primeiro, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa, conforme diz o estudioso, da Trindade. João 14, 16 e 17. Tá certo? Ele foi prometido ainda em outros livros da Bíblia, mas porém especificamente no livro de Joel, capítulo 2, verso 28. O que está escrito em Joel 2, 28? Vamos ler aqui rapidinho, porque eu quero aproveitar bastante esse tempo. Joel 2, 28. Vamos ler? Vamos ler aqui para nós podermos falar desse assunto. Joel, profeta Joel, um dos profetas menores, capítulo 2, verso 28, que diz: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Futuro, tá certo? Então, o Espírito Santo foi prometido lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e foi confirmado por Jesus no Novo Testamento, quando ele fala que ele vai ao Pai, mas ele enviará outro Consolador. Tá certo? E qual é a ação do Espírito Santo? 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Mas antes disso, vamos falar do cumprimento da promessa, tá bom? Cumprimento da promessa, porque eu não anotei pela ordem, eu anotei pelo momento que eu estava fazendo o estudo da situação. Vamos lá. Atos, capítulo 1, capítulo 2, do versículo de 1 a 4. Cumprimento da promessa. No capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, Jesus fala com os discípulos pela última vez e é recebido no céu. Capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. Tá certo? Jesus é recebido em cima no céu. Está registrado até o versículo 11. Né? Você vê o versículo 10 e 11 diz: E estando com os olhos fitos no céu, quando ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões de Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Jesus foi para o céu. Já no capítulo 2, tá certo? É o cumprimento da promessa. O que está escrito? Cumprindo-se os dias de Pentecostes. Pentecostes era uma festividade judaica, tá certo? Era uma data comemorativa. Olha como Deus é inteligente. Deus precisava que esse acontecimento fosse noticiado para que tivesse uma expansão maior. Tá certo? No outro vídeo que eu falei da inteligência de Deus em cima de certas situações. E nesse período havia a festa dos Pentecostes, a festa de Pentecostes, que eu não vou dar muito detalhe dela aqui para não tomar meu tempo. E cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como os que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Vai olhando aí. E todos foram cheios do Espírito Santo, a promessa aí se cumprindo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Versículo 5. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações.
que estão debaixo do céu. Todas as nações daquela época. Ele vai citar algum aqui. Verso 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam-se e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são todos galileus da Galileia? Todos esses homens que estão falando? Né? Verso 8. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Eles não sabiam o idioma dos outros que estavam ali. Certo? Verso 9. Partos era uma província. Medos também era um povo. Elamitas, um povo. E os quais habitavam na Mesopotâmia, hoje é o Iraque, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia. A Ásia você sabe, né? Taiwan, China e esses países aí. Frígia, Panfilha, Egito. Egito já é o continente africano. E partes da Líbia, já é lá no Oriente Médio. Junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, e cretenses e árabes. Todos temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? Glória! Maravilha! Então a promessa se cumpriu. Por isso, olha o peso da palavra de Deus. Por que a Bíblia Sagrada é um livro tão notório? Um livro que nos impõe um poder muito grande. Porque boa parte ou muitas das profecias que se falaram, elas se cumpriram e com exatidão. Hoje eu estou falando do Espírito Santo. Quem é ele? Ele é o Consolador. O que ele faz? Nós falamos agora há pouco do cumprimento da promessa. E agora, o que ele faz? 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ver aqui. Desculpa aí, tá? 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ver. 1 Coríntios capítulo 12, do verso 1 ao verso 11. Tá certo? O que ele faz? Vou citar algumas coisas que ele faz aqui. Tá certo? Acerca dos dons espirituais, pelo Espírito Santo, hein? Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiado. Paulo dizendo: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, de Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Está entendendo? Ora, começa aqui. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo Deus. Certo? E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Glória! Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito, vamos lá, é dado a palavra da sabedoria. E a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Vamos lá, é tudo pelo mesmo Espírito. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. A fé é um dom operado pelo Espírito. Essa fé que nós estamos falando aí é um dom, é aquela que é uma fé capaz de curar alguém, ressuscitar o morto.
fazer o cego enxergar, fazer o mudo falar. É uma fé, é dom da fé, certo? E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, vem logo depois da fé. É dom. E a outro, verso 10, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, variedade de língua. Quando uma pessoa fala vários idiomas em línguas, entendeu? Em vários idiomas. E a outro, a interpretação de línguas, que eu já presenciei muito na igreja. Mas, verso 11, para fechar. Mas um só é o mesmo Espírito, que opera todas essas coisas, repartindo em particular a cada um como quer. Então, a função do Espírito Santo é ornamentar a igreja de Deus, os servos de Deus, os escolhidos, com esses dons, na finalidade de tornar mais dinâmico o ministério evangelizador, fortalecer a pessoa, dar poder à pessoa, para poder a pessoa, no momento específico, utilizar daquele dom para poder resolver uma situação de momento. Você pode ver, tem a palavra da sabedoria, a palavra da ciência. Tem pessoas que são muito inteligentes na palavra de Deus, têm uma boa oratória e conseguem atrair multidões. Tá certo? Agora tem os riscos também, né? Então, estão vendo aí da ação do Espírito Santo. É ele, diz a Bíblia. Diz a Bíblia que é o Espírito Santo que convence o pecador a deixar o pecado. Tá? É ele que convence. Agora, o outro ponto aqui, para a gente já partir para finalizar, que são os perigos da ausência do Espírito Santo. Esse é o perigo. Efésios capítulo 4, versículo 17, né, a 31. É extensa a leitura. Efésios 4, 17 a 31. Está dizendo dos perigos da ausência do Espírito Santo. Há muitas igrejas hoje que não dão importância mais à presença do Espírito Santo. Por que não dão? Né? Por que não dão tanta ênfase mais ao Espírito Santo? Acha o dom de língua escandaloso, fora de contexto, coisa do passado. Isso tudo, esse assunto ele demanda tempo. Nós vamos ter que falar essa primeira parte e depois falar em outro dia, na segunda parte, para nós podermos afinar melhor essa questão. Efésios 4, 17 a 31, o que diz? Os perigos da ausência do Espírito Santo, E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis, é um conselho, mas como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecido no seu entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e neles foste ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, das velhas práticas, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Está entendendo aonde eu quero chegar? Onde a palavra de Deus está querendo te orientar? Pelo que deixai a mentira. O Espírito Santo não se compatua com mentira. Falai a verdade um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A mentira é uma das coisas que o Espírito Santo não se compactua, tá certo? Verso 26, irai-vos
e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Quantas pessoas estão iradas dentro da casa de Deus, mas estão em pecado? Não se falam, não conversam, não querem assunto, não perdoam. O Espírito Santo também, ele não compactua com isto. Verso 27, não deis lugar ao diabo. Quantos têm dado lugar ao diabo? Aquele que furtava, não furte mais. Quantos vídeos tem na internet de pessoas praticando atos ilícitos e depois faz uma oração agradecendo a Deus porque deu certo a sua intervenção, o ato ilícito que ele estava cometendo. Está enganado, Deus não se compactua com isso. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Estou lendo sobre o perigo da ausência do Espírito Santo. Verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Quanto besterol muitos crentes têm falado, mas só o que for boa para promover a edificação, ou seja, que tiver fruto, produção. Não adianta você falar coisas que não vai chegar a nada. Para que dê graças aos que ouvem. Olha só, hein? Verso 30, e não entristeçais o Espírito Santo. Quantas pessoas têm entristecido o Espírito Santo? Não é os pequenos só também não. Desde o maior até o menor tem entristecido o Espírito Santo e querem que o Espírito Santo opere. Se as pessoas estiverem em pecado e estiverem falando línguas estranhas, essa língua não veio de Deus, veio do diabo. Se as pessoas estiverem em pecado e estiverem curando, operando maravilhas, essa operação de maravilhas não veio do Senhor, veio do diabo, para enganar, mesmo para a pessoa dizer que mesmo em pecado, ele está operando maravilhas. Verso 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção, desde a promessa, hein? Tá certo? Vamos lá, verso 31. Toda a amargura, e ira, e cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Como que o Espírito Santo vai se compactuar com pessoas que não perdoam o seu próximo? É grande o número de pessoas insatisfeitas dentro da igreja, brigadas, né? Estão aí com ressentimentos, coisas do passado, e não melhoram, só pioram. Quantas divisões de igreja têm acontecido pela falta da essência do Espírito Santo na vida das pessoas? Quando as pessoas pensam em si mesmo, no seu ego, divide igreja e fica um do lado. Não, você pode ficar do jeito que você está. Por isso que está essa miscelânea aí, em que muitos crentes não sabem nem para onde estão indo. Porque o Espírito Santo, Deus, ele não se compactua com essas práticas. Há muitos aí proferindo o nome de Deus, mas não tem nada de Deus. Vamos mais adiante. Qual o fruto que o Espírito Santo deve produzir? Né? Qual o fruto? Gálatas, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Gálatas capítulo 5. Né? Gálatas, deixa eu achar o Gálatas aqui, achei. Gálatas capítulo 5, do verso, estou falando? Gálatas 5, do verso, preciso ler Romanos ainda para fechar aqui. Romanos 8, 7 a 9. Deixa eu ler aqui para fechar esse ponto aqui da questão da ausência do Espírito Santo. Na ausência do Espírito Santo, quer ver? Vamos ver o verso 8 aqui. Depois eu vou falar do fruto do Espírito, preciso fechar.
Vê 8, 7 e 8. Porquanto, isso quando a pessoa está, já não busca, não ora, não faz nada. Ó, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pessoas que, uma carnal. Pois não é sujeita à lei de Deus. Não respeita doutrina, não respeita a orientação, não respeita os preceitos de Deus, critica a palavra de Deus, não lê, não ora, não faz nada e acha que está com a razão. Ó, a carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. É pecado, tá entendendo? Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Glória! Tá certo? Então, cuidado com a ausência do Espírito Santo. Vou fechar aqui, fruto do Espírito, Gálatas 5:22, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O verso 23 diz: contra essas coisas não há lei. Então, eu tenho certeza que se você que está vendo esse vídeo vai me dar razão, que quando as pessoas que tinham o Espírito Santo na sua vida, ele tinha uma vida bem melhor. E a ausência do Espírito Santo, as pessoas estão excluindo o Espírito Santo das igrejas. Os líderes religiosos, os pastores, já não estão dando ênfase a mais ao Espírito Santo dentro da igreja. E com isso, aparece dentro da igreja, pasmem, adultério, e ninguém sabe, porque só quem revela é o Espírito Santo. Homem com 2, 3 mulheres dentro da igreja, só o Espírito Santo que pode revelar. Fornicação, envolvimento de casado com solteiro, só o Espírito Santo que pode revelar. E que tem o Espírito Santo não faz essas coisas, entendeu? Todo tipo de torpeza, de maledicência, de mente ruim, maléfica e satânica estão dentro das igrejas hoje pela ausência do Espírito Santo. Mas alguém pergunta assim, mas tem jeito ainda? Tem jeito. Busque o renovo espiritual. Receba o Espírito Santo, dê lugar ao Espírito Santo na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na igreja, na sua comunidade. Seja santo em toda maneira de viver. Aí Deus, ele permitirá, ou seja, em consonância, o Espírito Santo, ele morará na sua vida. A Bíblia diz lá no capítulo 14 ainda de João, verso 20, 22, se não estou enganado, e diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e guarda, eu o amarei, eu e o Pai viremos para ele e fazemos nele morada. Você já sentiu aí a essência disso, de quão importante é ser amigo de Deus? Então, muitas confusões, dissoluções que existem na vida dos crentes, muitos crentes com a vida destruída, os seus lares destruídos, sua vida ministerial destruída, é porque deixou de dar atenção à voz de Deus para ter o Espírito Santo na sua vida. Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo retorne a você, e todos esses pecados que estão permeando em volta de você, você possa ser liberto disso. A igreja pode ser liberta disso, e assim Deus abençoará e preparará a pessoa que esteja aptas a receber, a ser recebida no céu no dia da chamada dos escolhidos. Que Deus abençoe a todos. Nós falaremos na segunda parte sobre essa questão. Que Deus te dê a graça que você precisa. Que Deus abençoe a sua família. E sigamos até a volta de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.